Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos tratar da questão 215 de O Livro dos Espíritos. E a questão 215 está na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, no item Semelhanças Físicas e Morais. E a questão 215 é a seguinte: o que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E os espíritos codificadores responderam: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter constitutivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então, essa foi a resposta dos espíritos, né? Então, nós sabemos que as afinidades atraem as pessoas, né? Elas aproximam as pessoas, os seres, de um modo geral. Os espíritos afins se atraem uns aos outros e se encontram nos locais de interesse comum, como, por exemplo, se encontram nos estádios aqueles que gostam de futebol, se encontram nas igrejas aqueles que são religiosos, nas festas aqueles que gostam de festas, né? Reuniões familiares, etc. Então, assim, se agrupam conforme os interesses e as afinidades. No mundo espiritual também acontece assim. Nas colônias espirituais, os espíritos são atraídos pelas afinidades e nível de condição espiritual, assim como no umbral também. Eles se atraem pelas suas afinidades e pelas suas condições espirituais e emocionais de cada um. Isso é uma lei divina, é a lei da atração, atração dos afins, é uma lei de Deus. Quando reencarnamos em determinada família, determinado povo, determinado país ou cidade, esse local foi escolhido por nós, ainda no mundo espiritual, ou foi direcionado por espíritos superiores que nos auxiliam na reencarnação de forma a atender às necessidades do nosso aprendizado aqui na Terra. Sempre que temos algo a aprender, procuramos estar junto a seres com a cultura, com os pendores semelhantes aos nossos, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, de alimentar, a nossa forma de ser religioso, de ser brigão, belicoso, né? Como nós somos, né? A gente sempre procura os seres afins. E tudo isso é analisado por nós
quando vamos reencarnar, ou pelos espíritos que planejam a nossa reencarnação, ou nós junto com eles, né? Mas sabemos que em algumas encarnações, por necessidades próprias de crescimento individual, o espírito tem que escolher um local diferente para renascer, um outro local que não seja pelas afinidades. Às vezes ele tem que renascer no meio de um povo, no seio de um povo, num local em que ele vai se sentir assim como um peixe fora d'água, né? Totalmente inadaptado ali. Por quê? Porque naquele lugar não estão, né, as suas afinidades. Então ele vai se sentir deslocado naquele meio, né? E tem uma razão para isso. Seu aprendizado, sua luta, o resgate dos seus débitos devem acontecer também naquele meio. Ele tem que aprender ali, né, a reagir, a viver também, faz parte do seu crescimento. Mas sempre que possível, sempre que nossas necessidades evolutivas nos permitem, nós vamos reencarnar em um meio simpático a nós, um meio em que nós somos, né, temos afinidade com seres afins conosco, né, pessoas afins. Mas é importante que tenhamos respeito e empatia para com os povos de outros lugares, para com suas diferentes culturas, sabendo que cada um nasce no local onde deveria nascer, próprio às suas necessidades. Isto porque são essas diferenças de cultura, de religião, de poder, causados pela nossa incompreensão e intolerância, que geram as guerras fratricidas. Que nós saibamos respeitar os outros seres, os outros povos, para o nosso próprio aprendizado e crescimento, enquanto espíritos imortais que somos, né? Estamos aqui para aprender. Miramês, né, traz nos seus comentários sobre essa questão o seguinte: cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar essa lei, porque Deus é amor, Deus é bondade, né? Sempre, no seio de cada nação, reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais, pois é mais fácil de se educar dessa forma, né? Juntos. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram pela afinidade de ideais. Se na formação de um país os que serviram de base para a nação forem belicosos, serão atraídos para serem seus filhos espíritos que sentem prazer nas guerras. Entre mentes, a bondade de Deus e de Jesus é tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura em vários pontos de entendimento para semear a paz
e fazer compreender aos guerreiros que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima saudável para a tranquilidade da consciência. Essa resposta de O Livro dos Espíritos à pergunta 215 é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai para sua comunidade espíritos da mesma índole, assim como cada família atrai para serem seus filhos almas com as mesmas ideias. Essa é a lei da justiça, mas igualmente a lei de amor, que rege todo o universo e que chamamos de harmonia. Compete aos dirigentes das nações e aos pais cujos povos ou filhos apresentem vocações belicosas, de fanatismos religiosos, políticos, extremados ou tendências viciosas, diligências no aprimoramento dos seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. A doutrina dos espíritos, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil a fim de não morrer. Os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Vamos pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera, que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados pelo Evangelho, fazendo desaparecer de todas as nações os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles as guerras, o ódio, a vingança e as separações, que são o orgulho e o egoísmo. No amanhã, vamos ter notícias da felicidade na Terra. No entanto, suas raízes se encontram em cada criatura. Vivencie também o amor que nos ensinou Jesus. Que Ele nos abençoe e ilumine. Muita paz. Boa noite.